Muito que bem, aqui vamos nós. Bom, gente, hoje é um encontro para tirar dúvidas, já que vocês terão aqui nos próximos sábados, ou talvez já no sábado, não sei, depende do calendário, né? As provas específicas 2. E aqui estou eu para a gente falar. Dúvidas, meninos, tragam, por favor. Silêncio no tribunal. Todos estão sem dúvida, é isso mesmo? Em relação à disciplina? Eu tenho uma dúvida, professora. Jô, obrigada. Fala, menino. Na questão do formato da prova, porque Sim. a coordenadora ela fez um vídeo e ela disse que seriam 10 questões. Eu não sei se essa matéria entra ou não, porque a interdisciplinar ela vai englobar as matérias, né, nas questões, engloba o conteúdo de várias das matérias na mesma questão. E seriam 6 questões da interdisciplinar. Sim. E 10 questões de cada matéria, é isso? Exatamente. Então, são 46 questões? Vocês estão com quantas disciplinas, José? As minhas são 4. Então, é exatamente isso. Só que tem um tempo lá, já está marcado, 1 hora, só 1 hora para fazer essa prova, com 46, mesmo que seja múltipla escolha? Eu tenho a impressão... Deixa eu pensar aqui com vocês. Eu tenho a impressão que eles pensam até um pouquinho menos, viu? Eles pensam assim em 45 minutos para cada prova. Porque não é uma coisa complexa, José. Não é como uma pergunta anterior. Você é da turma que tem a prática pedagógica ou não? Então, a questão da prática foi meio um dilema, né? Mas teve aquela questão que tinha aquela informação a respeito do das COVID, observações. E daí tinha a opção da gente fazer por prospecção. Daí até a senhora deu a opção de a gente assistir alguns vídeos. Isso. Então, foi nesse caso aí. Eu assisti alguns vídeos. Eu estou perguntando isso, José, porque eu reuni aqui alunos de cursos diferentes com a mesma disciplina, certo? Então, no seu caso, você teve realmente a prática pedagógica para ser feita com as observações. É isso, né? Então, você está fazendo o curso em um semestre, é isso? Não, o meu são 2 semestres, eu estou finalizando agora nesse. Perfeito. Não, perfeito, tudo certo. Porque tem gente que é aqui com 3 semestres, outros com um só, mas, na verdade, eles pensam um pouquinho menos, José, em 45 minutos, porque é realmente simples, não é uma coisa complexa essas disciplinas, né? Essas avaliações aí mesmo sendo de disciplinas diferentes, e principalmente a questão da ASE, né? Você também tem a ASE, a interdisciplinar, que levam 6 questões, tenho certeza que você não vai demorar muito para fazê-las, não, José. É que quando eu fiz a prova anterior, foi só a matéria da BNCC. Sim. Foi 1 hora, teve 3 questões. Foi meio apertado para fazer, apesar de ser dissertativo. E, inclusive, a última questão, a minha ficou incompleta. Só que aparece lá 1 hora, agora não sei se essa 1 hora é o total das 4 matérias ou... eu acho que está lá 1 hora, ele coloca geralmente o total do tempo da prova, né? Na verdade, é para cada disciplina, viu, José? Não tem nem o porquê a instituição dá 1 hora só para vocês resolverem tudo isso aí. Tá? É 1 hora ou 45 minutos, dependendo do curso, para cada disciplina mesmo. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Certo? Tá certo, obrigado. Agora, José, estou pensando aqui uma coisa importante. Isso é uma consideração a ser feita para a própria instituição. Seria muito interessante que em um momento ali que a instituição pede para vocês fazerem algum tipo de colocação em relação ao curso, que você coloque isso,
né? A sua experiência, né? Que você achou, de repente, você achou pouco tempo para trabalhar. Isso é bom que eles saibam, é bom que eles tenham esses retornos de vocês, essas devolutivas, certo? Ok, Faça isso, é muito bom para o crescimento de todo mundo aqui. tá jóia, então. Falou, José. Obrigado. Obrigada. Gleide Menina Claudino. Eu preciso te contar uma história muito engraçada, Gleide. O nosso encontro passado foi muito interessante, né? Você sabe quando eu estava corrigindo a sua prova, a gente não vê o nome diretamente do aluno, só se você for atrás lá, ver quem é o aluno e tal. E quando eu estava na correção de prova, presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu olhei as respostas e falei: este aluno esteve no encontro nosso. E eu fui ver. E quem era? Gleide Claudino. É demais, né? Porque você respondeu exatamente alguns elementos muito baseados naquele nosso encontro. Sensacional. Show! Bem-vinda, Gleide. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Me fala, dúvidas para a nossa prova? Tenho. Por favor, é agora. É agora para tirar. Ô, professora, a gente sabe que é um ciclo 4, tá? A prova é todos os ciclos, né? De 1 a 5. Mas, assim, em relação ao ciclo 4, a gente sabe que o ciclo 4 é a música, né, contemporânea, a gente trabalha com pós-tonal e atonalismo. Sim. E é uma coisa assim que não ficou assim muito bem resolvida em relação a pós. Eu até vi, né? Assisti, né, os vídeos, mas ainda não consegui muito identificar em relação às músicas pós-tonais e o atonalismo, que é marcado pelo do decafônico, né? Do decafonismo, perfeito. Do decafonismo. Adorei essa pergunta. Por quê, Gleide? Porque já me abre aqui um espaço para falar de uma coisa muito importante, né? E aí eu gostaria de saber de vocês todos, tá, meninos? Olá, Marcos. Tudo bem, Marcos Oliveira? Me escuta bem? Olá, Marcos Oliveira, não é você? Aê! Tudo bom? Bem-vindo. Oi, Gisele. Oi, Jaqueline. Bom, na verdade, gente, uma coisa importantíssima para que a gente tenha uma visão geral, né, da história da música é começar com uma coisa importantíssima sobre sistemas. A música é dividida em 3 sistemas, certo? A gente parte daí. O sistema modal, o sistema tonal e o sistema atonal, certo? O que é essa coisa do sistema modal? É aquele que traz um envolvimento de uma sequência escalar baseada em modos. Por exemplo, se a gente pega a música da antiguidade, nós sabemos muito bem que nós trabalhamos, que ali já foi gerado, foi a célula modal, não é? E mais do que isso, a célula da música ocidental, dessa música que nós conhecemos hoje. Ok? Logo depois da Grécia, né, que tratamos como antiguidade, música da Grécia, música do Egito, música dos babilônios, música, toda aquela informação musical que está no Velho Testamento, na Bíblia, né? Se a gente pega a Bíblia como um material didático, como um material de pesquisa musical, a gente vai encontrar muita informação de como era a música do povo, das tribos, né? Dessa parte que nós chamamos de antiguidade. Muito bem. O que é modos, então? Primeiramente, é uma relação escalar, uma relação de notas, notas que sobem, que descem, e que principalmente não tem uma tensão a ser resolvida. Ok?
que eu quero dizer com isso, gente? Eu tenho uma nota base. E eu pego várias notas e fico girando em torno dessa outra base, essa nota base, sem precisar de uma resolução. Ok? Bom, estamos ali na Grécia, a música da antiguidade. Passamos, então, para a música da Idade Média, Roma, igreja, não é? A igreja, ou Roma, pega muitas informações da Grécia, muitas informações musicais e artísticas da Grécia, né? Grécia, um monte de ilhazinha aqui, Roma, ainda não como Itália, né? Mas Roma, Igreja Católica, Igreja Romana, está aqui deste lado de cá, estão muito próximos, e a música a igreja pega muitas informações da Grécia, faz uma modificação, não é? Acho que a gente falou nisso o encontro passado. Que modificação foi essa, gente? A primeira foi que, enquanto na Grécia se tratava como os tetracordes, que era de cima para baixo, né? Tetra, 4 cordes, notas, cordas, né? Eles eram de cima para baixo. A igreja, ela junta 2 tetracordes e começa a usá-los de baixo para cima. Por quê? Porque nós precisamos elevar nossas orações pelo canto, elevar daqui do terreno para o divino. Então a igreja faz essa modificação, não é? Em termos. Outra modificação importantíssima que depois principalmente para a moçada da música popular, isso é muito importante. É a questão dos modos, gente. A gente já falou isso, falamos isso na aula passada, Gleide, dos modos. Que é o seguinte, quando a gente abre alguns livros, algumas literaturas, ou abre os vídeos do YouTube, procurando sobre modos, vocês vão encontrar lá modos gregos, direto. Né? Os caras falam, olha, eu toco modo grego. Ok, tudo bem. Só que quando estes modos gregos chegaram na igreja, em Roma, os modos foram modificados. O que eu quero dizer com isso? O modo jônico, que era, por exemplo, tá, gente, de ré a ré, lá na Grécia, dentro da igreja, o modo jônico é agora o de dó a dó. E é o que chegou até nós. Percebe? Então, nós, como licenciados, como egressos de uma licenciatura, como egressos, né, musicalmente falando, é muito importante que a gente entenda que modos gregos foram algumas sequências. Modos gregorianos, litúrgicos ou eclesiásticos, ou são outras coisas, são outras sequências. Então, quando tratarmos disso com nossos alunos, se nós deixarmos isso bem claro, gente, é muito importante para que processos musicais educacionais sejam mais concretos ali para esse nosso aluno. O que eu quero dizer com isso? Que ele saiba exatamente que os modos que nós trabalhamos hoje, tá? Jônico, dórico, frígio, lígio, mixolígio, não são modos gregos, são modos gregorianos. Ou, muito melhor até a gente chamar de litúrgicos ou eclesiásticos. Né? Litúrgicos, porque estava na liturgia da igreja, eclesiásticos, porque está ligado ao clero. Né? E gregoriano vem do Papa Gregório Magno, que depois do Papa Ambrósio, ali na Idade Média, na Baixa Idade Média, ele começa a transformar mesmo a música de uma forma que foi dado, então, a estes modos, a essas sequências, o nome Gregório, por causa de Gregório Magno, certo? Do Papa Gregório Magno. Muito bem. Então, eu estava falando, né, sobre esse sistema modal. O que é? A música, quando ela está ainda nesse processo que ela não tem necessidade de tensões. Você pega uma nota e fica girando em torno dessa nota, o quanto você quiser, você pode parar em qualquer outra nota que ninguém vai chegar e falar assim, opa, Marial, você não terminou sua música. Não tem essa conotação.
Depois eu vou tentar ligar aqui meu teclado, vou só dar um exemplo rapidinho para vocês. E este sistema modal na música, dentro, neste roteiro musical, gente, nessa linha de tempo, né, ela está ali presente na Idade Média, na Renascença e no começo do Barroco. Tá? Ali, no século XVI, no Barroco, ainda nós temos a presença do sistema modal. Os modos litúrgicos estão totalmente presentes, né? E mais do que os modos, né? A forma de trabalhá-los está totalmente presente nas obras dos nossos compositores. Ótimo! Até que chega alguns estudiosos ali no Barroco, no século XVII, segunda metade, né? E a partir de uma necessidade da resolução do trítono, lembra que o trítono é aquele intervalo mais tenso da história da música? Quando se tem essa necessidade da resolução do trítono, começa então um novo sistema, um novo momento dentro da música chamado de sistema tonal, que é fixado. Maligno, Gabriel. Tem histórias esse trítono, né? Então, quando nós chegamos ali, nessa fase, né, a partir de tratados de músicos que estão se desenvolvendo, e se começa, então, essa história de você criar uma tensão, tá, pelo trítono, e uma resolução, pronto, chegamos no sistema tonal. E isso foi estabelecido principalmente pelo senhor Bach, certo? Bach, ele abre esse sistema, ele põe os pés na porta desse sistema e começa a trabalhar as obras deles todos pensando em sistema tonal, que é o sistema tonal que é hoje em dia, gente, dominante, tônica. Dominante, tônica. Uma tensão que vai para uma resolução. Uma tensão. Né? Ótimo. Classicismo, meninos, puxa vida. Classicismo nadou no sistema tonal, gente. Tão nadou que ali foi criada aquela harmonia de funções, harmonia funcional, né? Onde você pensa no acorde tendo uma função de tônica, quando ele é primeiro grau, tendo uma função de dominante, quando ele é um acorde maior com sétima, trazendo o trítono extremamente pesado, forte, tendo essa necessidade de resolver, uma função de subdominante, que é um afastamento da tônica, e aí vai por diante. Então, classicismo, sistema tonal puro, Gleide. De repente, vamos cair em quem? Romantismo. Nós chegamos no romantismo muito que bem. Quando se chega aqui, com os grandes compositores, os grandes pianistas, principalmente, né? Com Beethoven, com aquela ânsia do romântico, não sei se vocês estão lembrados disso, gente, de querer sair do terreno, do óbvio, do fácil, do facilitado, do facilitador, daquela música que todo mundo compreende, né? O romântico, ele trazia a paixão junto com ele. A música dele devia passar o que ele era, né? Aquele ser apaixonado, aquele ser cheio de dores, cheio de patos, né? De doenças. Sem dúvida nenhuma, a presença desse virtuosismo, né, Gabriel, que é trabalhado, na verdade, para tirar aqui deste meio, desse plano terrestre. O romântico, ele quer que você saia, que você pense, que você tenha pensamentos oníricos, que você busque novas regiões, novos pensamentos, né? Tanto é que eles trabalham muito com lendas. Vocês pegam as óperas de Wagner, né? São só lendas, principalmente de temas alemães, né? Os temas
da Alemanha ali, da mitologia alemã está vindo junto. Idílica, Cláudia, exatamente. Quando você fala idílica, Cláudia, você está saindo ainda mais deste pé no chão que o classicismo tinha nos empregado ali. E aqui, Gleide, de repente, quando vem Wagner, Gleide, o Wagner começa a pirar tanto ali, quando o Gabriel chega, ele fala de cromatismo, os cromatismos e as cadências vão mudando tanto e as modulações vão trabalhando tanto que, de repente, começa-se a perder este sentido do tonal. Olha ali, toquei uma musiquinha, aquela coisinha, pergunta e resposta, saiu disso. Certo? Frase mais frase mais frase, são melodias ou são obras que você tem você percebe os caminhos gigantescos do compositor, porque você sai de uma tonalidade, que modula para outra, que modula para outra, que modula. Você começou em dó, de repente você está acabando em sol sustenido menor, né? Então, queira ou não queira, o que isso vai resultar? Naquela identificação da tonalidade, naquele básicozinho assim, uma tensão que vai para um relaxamento, uma tensão, o sistema tonal começa a cair. A pira de Wagner acaba fugindo daquela exaustão tonal presente na época anterior. Exato. Gabriel, não só, né, da época anterior do classicismo, mas ele também já começa a negar até os caras ali que são colegas dele, né? Praticamente estão ali no mesmo trajeto trajeto musical em relação ao tempo, né? Essa régua do tempo. E aí, Gleide, quando acontece isso, chegamos no século XX. Aí vem os caras e falam, tá, bom, entendi. Chega de sistema tonal, né? Chega de sistema tonal. Vamos modificar isso aí. Vamos fazer algumas modificações radicais. E quem foi esse cara radical, Gleide? Foi o tal de Arnold Schoenberg, né? Com seu colega, com seus alunos, Anton Weber, né? E Alban Berg. Eles juntaram ali e começaram a pensar sobre uma música nova, e eles pensam no seguinte quesito: nossa escala musical não terá 7 notas. Nossa escala musical terá 12 notas. Ele não pensa mais em 7, onde você tem ali, na própria escala, você tem um trítono a ser resolvido. Eles pensam em 12 notas. Exatamente, Cláudia, uma não pode ser mais importante do que a outra. Este é o dodecafonismo que a Cláudia colocou aqui, que você comentou, Cleide. Cada nota tem sua importância por si mesma. Então, acabou essa estrutura de você procurar tensões que relaxam. Agora, são tensões por tensões. É a tensão tomando conta aqui da nossa música, da estética musical, por esses 3 caras que quiseram modificar. Né? Deixa eu só ler aqui rapidinho quem escreveu. O momento onde não se pode haver intenção nenhuma. Vou usar essa expressão do Gabriel, essa intenção musical, tonal, meio que ficou para escanteio, porque eles propõem ali, principalmente o pessoal do expressionismo, né? Ele propõe tensão. Tá? E aqui, a partir do século XX, nós então dizemos que estamos no sistema atonal, Gleide. Então, sistema atonal, atonalismo, tá? Este sistema atonal que você não... como ali em Wagner, no final do romantismo, teve uma explosão de tonalidade, foi uma coisa tão potente, né? Quando passou-se para o século XX, e se a gente pensar socialmente falando, há vários porquês, né? Final do século XIX,
nós temos a Revolução Industrial, século XX, guerras. Então, tudo isso está trazendo para o indivíduo, né, o ser humano, essa informação que tem alguma coisa que não é mais apenas tensão, relaxamento. Né? Olha que interessante. Agora, em comparação ali a ele, mesmo dentro deste atonalismo, né, nós temos um cara chamado Debussy, Claude Debussy, que não pode ser considerado um expressionista. Por quê? Porque ele não viaja assim no serialismo, já que até falo para vocês sobre isso, mas ele não compra tanto as ideias de Schoenberg. Né? Por isso que ele é pós-tonal, né, professora? Ele é considerado pós-tonal. Então é o início, né? Exatamente. Depois... É o início meio que junto, viu, Gleide? Tudo está acontecendo meio embaralhado ali, tá? No começo, finalzinho do século XIX, começo do século XX, tem muita mudança no ser humano. A cabeça do ser humano está mudando demais da conta, né? Então, o Debussy, por exemplo, ao invés de ele propor as 12 notas, e aí, gente, vocês podem muito bem falar para a Marialba que 12 notas é essa. É essa aqui, gente. Dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá. Vocês, em algum momento, podem falar assim para mim, Marialba, essa é a escala cromática. E não é. E não é. Há uma diferença muito interessante, que eu nem sei se eu falo... Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fazer um videozinho falando e deixo para vocês na Save, tá bom? Quem quiser. O que, Gleide? Fala agora! Tá. É que a gente tem muita coisa para falar, mas deixa eu contar uma história. Quando a gente abre o nosso livrinho lá de... Nós, como músicos, lá somos... Né, nossa flauta, nosso saxofone, nosso oboé, nosso piano, nosso órgão... Tem lá os nossos métodos, e a gente vê que em bons métodos nós temos a escala maior, muitas vezes, lá no início do material. A escala menor, muitas vezes, ele já manda ali a escala menor harmônica, né? A gente nem sabe por que aquele 7º grau alterado. A gente toca, manda tocar, a gente toca, né? Não sabe muito bem o que é. E muitas vezes tem a escala cromática. E em bons livros, se vocês olharem bem, vocês vão perceber que a escala cromática, estou em dó, tá, gente? Dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá, si bemol, si B4, dó. Rafael, você já prestou atenção nisso? E você sabe por quê? Eu me lembro de ter lido, mas realmente agora não me lembro mais da resposta. Eu me lembro que chamou atenção por que tem uma só diferente, né? Por que raios é esse si bemol aqui numa escala de dó sustenido? Porque, na verdade, gente, olha que coisa maravilhosa isso. Se nós pegamos aqui, olha, tonalidade de dó, quinta acima, que são os tons vizinhos, é sol. Quinta abaixo é fá. Os tons vizinhos diretos, que é o ciclo das quintas. Agora eu vou pegar os relativos deles, ok? Relativo de dó, lá menor. Sempre a gente pensa no lá menor harmônico, então tem o 7º grau alterado, tá? Estamos em sol, relativo de sol, mi menor, com ré sustenido, porque é o 7º grau alterado. E de fá, ré menor, com dó sustenido. Então, se nós começarmos a olhar aqui, olha, gente, nós temos o dó, vou pegar aqui, ó, o campo harmônico de dó maior. Nós temos a nota dó, nós temos a nota dó sustenido no ré menor, que é o relativo dele. O mi... Peraí, gente. Peraí, nós temos o dó sustenido, nós temos em ré menor. Nós temos o ré sustenido, que está em mi menor, que é relativo de sol. Fá, tudo bem? Fá sustenido, que está já em sol maior,
Não tem problema nenhum esse sol sustenido aqui. O Lá também normal, porque está dentro do campo harmônico. Só que em nenhum lugar nós vamos encontrar a nota Lá sustenido. Mas nós temos o Si bemol. Onde está esse Si bemol, meninos? Na tonalidade de Fá. Então, a escala cromática, ela é uma escala tonal. As notas dessa escala cromática têm que estar dentro do tom. Olha que maluco. Diga, Gleide, você está sem o som, Fofolete. Põe o som. Eu entendi, agora eu entendi, caiu a ficha. Entendi. Foi? Percebe? Diferente, Gleide, da escala dodecafônica. Porque dodecafônica é dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido. Não tem. A dodecafônica são notas pelas notas. Não está interessada em tons, né? Então, nós. Para falar para o nosso aluno, é importante que a gente dê pelo menos essa pitada, porque ele vai falar, professora, isso é uma escala cromática. E não é. Né? Porque a escala cromática tem um casamento com a tonalidade. Agora, muito bem, gente. Aqui nós estamos falando de Debussy, né? Debussy, ele traz ali, mesmo vivendo um pouco no começo do século XX, ele traz uma escalas, ele gosta de trabalhar com as pentatônicas, tá? Que são as primeiras escalas, a primeira escala, na verdade, que se tem notícia, não é? Ele gosta de trabalhar, por exemplo, com a escala, que é a mais interessante, de tons inteiros. O que é a escala de tons inteiros, gente? Dó, ré, mi, fá sustenido, para fazer um tom com mi, sol sustenido, que é para fazer um tom aqui com fá sustenido, Lá sustenido, que a gente pode pensar em Si bemol, e para chegar no Dó. Tá? Olha que interessante. E o mais bonito de tudo isso, não é apenas uma escala de tons inteiros, é uma escala de trítono, gente, do começo ao fim. O que é isso, Maria Alba? Dó, vamos fazer um trítono a partir de Dó? Dó, ré, mi, fá. Fá sustenido. Dó, fá sustenido. Ré, mi, fá, sol, sol sustenido. Mi, fá, sol, lá sustenido, ou Si bemol, certo? E Fá, que vai para Dó. Então, olha que beleza, gente. Não é apenas uma escala de tons inteiros, é uma escala de dissonância inteirinha. E ele usa, por exemplo, uma coisa muito bonita, que é o trabalho com quartas, com intervalos de quartas, que dá uma fluidez na obra dele. Você ouve a obra de Debussy, você viaja totalmente, que tem uma sonoridade fluídica, dado exatamente a esses materiais musicais que ele escolhe muito bem, certo? Gleide, você está aí? Tá, né? Então, uma coisa importante, gente, a Gleide comenta, né, qual a diferença do atonalismo, do sistema tonal, ou dodecafonismo. Então, todas essas escalas, Gleide, quando elas saem do tonal, você pode saber. Isso faz parte do sistema atonal, da atonalidade ou do atonalismo. Então, o dodecafonismo é uma escala presente dentro do nosso sistema atonal. Certinho? Ia comentar uma coisa. Eu vou comentar uma coisa assim, a título de curiosidade só. O Arnold Schoenberg, ele faz tanta mudança, né, gente? Tanta mudança, ele arrebenta totalmente com todas tudo que era tonal, tudo que era entendível, né? Aí, quando ele chega no momento da carreira dele, da vida dele, ele fala assim: não, gente, olha, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer em Dó maior. Percebe? Aí, de certa forma, ele fala, puxa, não, eu apresentei para vocês, mas eu acho que nós temos ainda muita coisa para fazer em Dó maior. Isso é lindíssimo, né, gente? Se a gente pensar bem, certo? Só mais uma parte ali, pegando esse gancho da Gleide. Gente, dentro do atonalismo, nós temos o serialismo. O serialismo é o quê?
não há uma escala própria. Então, eu vou pedir para o José. José, me dá uma nota aí. Qualquer. Tá aí ainda, José? José Oliveira. Não. Rafael, me dê uma nota qualquer. Qualquer nota. Ré. Ré. Ré? Tá. Uhum. Deixa eu tocar meu lapisinho aqui. Ré. Tá. Me dê uma nota, Gabriel. Mi bemol. Ré, mi bemol. Jaqueline. Olá, Jaqueline. Não falei oi para você. Me dê uma nota. Mi. Ré, mi bemol, mi. Olha que interessante. José Totti. Fá sustenido. Olha isso. Ré, mi bemol, mi, fá sustenido. Flavinha. Si. Si. Putz, vou começar então do si, ó. Si, ré, mi bemol, mi natural, fá sustenido. Gisele. Pedro. Me dá uma nota. Tá sem som, Pedrito. Pedro, sou eu? É? Pedro Reis? Tá. Sei lá, já foi. Pode ser. Dó. Dó. Si, dó, ré, mi bemol, mi natural, fá sustenido. Olha, Claudinha, uma nota. Sol. Sol. Vamos lá, vou ver se eu lembro, hein, gente. Si, dó, ré, mi bemol, mi natural, fá sustenido, sol. Oxe. Paula? Tudo bem, Paula? Gleide, me dê uma nota. Lá bemol. Lá bemol. Tá, deixa eu ver se eu lembro agora. Peraí, Gleide. Eu vou começar do si, tá? Si. Zé Oliveira, fala para mim uma nota, para a gente fechar. Sol sustenido. Dó sustenido? Sol. Sol sustenido. Não, ela falou lá bemol, Zé, me escolhe uma outra. Deixa eu ver. Porque aí vai dar uma... Se tiver no instrumento temperado... Pá, já foi? Não, ainda não. Então, atenção, hein, gente. Veja bem essa sequência de notas. Si, dó, ré, mi bemol, mi natural, fá, fá sustenido, a Jaque falou sol, lá bemol e si, certo? Observe isso. Essa é uma sequência escalar, meninos. Isso é uma sequência escalar. Se eu coloco aqui, ela virou a minha escala. É uma nova escala, é uma nova proposta. Que legal, olha lá. Si, dó, ré, mi bemol, mi natural, fá, fá sustenido, sol, lá bemol. Isso aqui não vai, essa sequência, digamos que a Flávia escolheu essa sequência para fazer a música dela, não vai ser chamada mais de escala musical. Isso vai ser chamada de série. Série é uma série que a Flávia utilizou, uma sequência que tem, sim, tem todo um racionalismo em cima disso. Ela não utilizou aquelas notas à toa, né? E a música dela vai ser em cima dessa série, dessa sequência. Então, quando você vê lá, Gleide, no atonalismo, o serialismo é uma técnica de se fazer música atonal. Você junta algumas notas, enquanto você não colocou todas essas notas que você escolheu, você não pode repetir a outra. Tá? Essa é uma técnica que está ligado a um contraponto, tal. Mas isso é um outro detalhe importantíssimo dentro do nosso atonalismo, da atonalidade, Gleide. Veja se ficou um pouquinho mais claro. Ok. Gente, lembrando que, né, vocês podem muito bem
falasse para mim, nossa, Marialba, que estranho, você está falando que nós temos só 3 sistemas, e hoje, o que nós vivemos? É interessante porque nós não vivemos a música atonal. Não é? Nós já estamos no século XXI, e mesmo no século XX, alguns de vocês são do século XX também, né? A gente sabe que a gente não ouvia trilha de novela romântica a partir de uma música atonal. A gente não consegue muito bem namorar ouvindo uma música atonal. Não é? Nossos ouvidos ainda são muito tonais. Exatamente. E mesmo, exatamente, nós temos a versão... Gente, para se escutar, eu acho, ou é como eu trato a coisa. Eu tenho que ir, por exemplo, num concerto, quando tem música tonal, eu tenho que ver aquilo racionalmente. Eu não consigo falar, vou deleitar-me ouvindo Schoenberg, né? Ou Alban Berg, ou Weber, não foi, é complexo, é complicado, né? Não dá muito bem, então, para a minha pessoa. Então, eu sei que eu vou assistir aquilo racionalmente falando. Não é? Eu acho que sempre... nós ainda não temos um ouvido atonal. Deixa eu ver. Coca-Cola para coro. Aliás, aquilo é genial, né, Gabriel? Aquilo é escrito em 61, né? Aquilo é muito genial. Está ajudando a gente demais em história da música. Obrigada. O quê? Cláudio, o que é isso? Foi você que colocou, né? Sim, professora, porque a gente está vendo exatamente isso, história da música. E toda essa... A gente está vendo do classicismo até o século XX. Mas, Cláudia, você é minha aluna de flauta doce ou de história da música? De flauta doce. Você está achando bonito entrar este horário da turma da história da música, Cláudia, engraçadinha? Não, eu estava no recado de flauta doce, professora. Gente, mas vocês são muito danados. Olha, e o pior é o seguinte, você não sabe, né? Que eu vejo o nome e eu falo, ué, parece que ela... será que ela é da história da música? Sério mesmo? Fica uma interrogação. Eu confundi o horário, eu vi 18 horas, estava lá no correio. Ai, perdão, professora, mas deixa eu ficar aqui na aula, então posso ficar? Eu vou pensar, mas acho que eu vou deixar ser de DP, tá bom? Professora, preciso fazer um comentário. Eu fui dispensado de História da Música, eu tô adorando a conversa, então... então não sou só eu não, viu, professora? Olha o Gabriel, também vou deixar o Gabriel de DP. Mas eu fui olha, dispensado, não tem como. Não, o problema, Gabriel, a gente faz um retorno daí do tempo. Mas que bom, gente, que bom, Cláudia. Fiquei feliz. Eu pensei que era de flauta doce, porque estava na sala de flauta doce, professora. Na minha sala de flauta doce. Estava esse horário? Não, o horário de vocês era 16 horas. E o horário dos históricos musicais era 18. Mas na sala mas olha, estava 18. Sério, Gabriel? Eu também. Gente... Ótimo. Detalhe, não, que bom que vocês estão aqui comigo. Que bom, que bom. Depois a gente pode conversar se tiver alguma dúvida de flauta doce, tá bom? Tá, ok. Falou. Obrigada. Falo só com vocês. Deixa os meninos ir lá jantar. Okay. Muito bem, gente. Já estou aqui. A Gleide e eu aqui já batemos esse papo. Alguém teria uma outra dúvida, assim, para que a gente continuasse essas reflexões? Professora, eu só queria acrescentar que aqui no Brasil a gente tem um compositor que ele trabalha esse estilo do decafonismo, que é o Arrigo Barnabé, não é? Total. O José, a fase de 1980 do Arrigo é uma coisa maravilhosa. Quando ele fez ali tubarões, não é? Voadores, não? Clara Crocodilo? Clara Crocodilo. Clara Crocodilo é totalmente dodecafônica. Se um dia vocês precisarem trabalhar isso dentro de sala de aula, o exemplo maravilhoso, esse exemplo, né, do Arrigo,
é uma coisa interessante porque, de certa forma, ela pode estar na memória, e algum tipo de memória dos nossos alunos, porque uma hora ou outra a gente ouve isso aqui, mesmo ter sido feito em 80, né? E ela foi pensada mesmo, serialmente falando, né? Dentro de uma série, dentro da proposta do Schoenberg. Que legal você levantar isso, José, que legal. Olha para você ver, eu estava me recordando. E como a senhora comentou da década de 80, né, ele participou de um festival, acho que foi da Cultura, inclusive, eu não sei se ele ganhou, ficou em segundo lugar, e o público, assim, ficou muito revoltado, porque ninguém entendeu nada, né? E os jurados queriam dar essa chance de divulgar esse estilo. Mas as pessoas não estavam ainda preparadas para isso. Então, José, 1980, isso surgiu começo do século XX, né? Olha para você ver que maluco você está falando a questão do não estarmos preparados, né? E realmente, acho que muito difícil a gente estar preparado muito com essa ênfase. Nós ainda somos muito clássicos, né, gente? A gente quer ouvir a música para deleite, para prazer, né? E quando isso não acontece, a gente às vezes fica até meio bravo, assim, nossa, mas eu fui para ouvir uma coisa bonita, olha o que eu estou ouvindo, né? Melhor do que a 3,14 minutos, não tem, né, gente? Todo mundo sabe do que se trata isso, né? Espero, Rafael, que você está rindo aí, espero que você não componha uma dessa, viu? É que ela fica em silêncio, não é? Exatamente. Exatamente. Eu não sei se todos lembram disso, essa peça, essa obra, ela é assim, ela chama 3 minutos e 14 segundos. Então, por exemplo, eu vou interpretar essa obra com uma família de gente, por favor, me ajuda aqui. Harpas? Harpa, obrigada. Vocês sabem muito bem que a harpa é um instrumento dificílimo de ter, né? No Brasil já tem pouquíssimas harpas. Mas eu assisti no Brasil com o próprio compositor, John Cage, com uma família de harpas, tá, gente? Que era o Festival da Música Contemporânea. Então, o regente vem, ataca, todos os músicos fazem a pose que vai tocar, o regente segura, silêncio. Ele corta, ok? Entra no outro movimento, o regente dá a nova entrada, segura, de silêncio, corta. Olha, gente, o Pedro até abriu a boca, já está com sono lá de ouvir nada. O regente dá a terceiro entrada por terceiro movimento, todo mundo aqui, respirando junto com o regente, quando a interpretação é boa, isso que é legal. Todo mundo está atento ao regente, passa 3 minutos e 14 segundos, regente corta, muito obrigada, plateia agradece. Isso é muito maluco, gente, isso é muito maluco. Tem uma outra composição para violão que é interessantíssima, muito nessa vibe, assim, ó, o cara tá tocando, tem uma peça, tá tocando violão, não, muito bonito, de repente ele para, vira o violão, deita-se em cima do violão e começa a olhar para a plateia. Gente, você já imaginou? Isso, para qualquer um de nós, é muito... incomoda, né? Então, aí vem o quê? Vem o barulho. Sabe quando alguém abre uma bala? Alguém está abrindo uma bala, que está assistindo abre uma bala. Tem o mudar de cadeira, né? Mudar assim, o assento. A música, não, perdão, o ruído do assento. Tem a coisa o que tosse. Tem aquele que dá uma risadinha, tem aquele que fala alguma coisa. Pedro, vamos aí, Pedro. Você não vai tocar mais violão? Paguei para te ouvir. E tudo isso, todo esse ruído está exatamente fazendo parte
da obra proposta. Aí ele volta, passou certo minuto, ele volta e continua na obra dele, né? Então tem esse intermezzo aí, que é a parte do ruído feita pela própria plateia, certo? Gente, olha, gente, a música atonal, a música que está fora do tonalzão, ela nos tira realmente do conforto, não é? Ela é muito desconfortante. E é isso que eles querem, né? É aquela história, música atonal não é para Flávia dormir, hoje eu vou dormir ouvindo, olha lá, um Mozart, toda romântica, toda... Né? Não, não é. Gente, outra dúvida. Jaqueline, você está com uma cara que você tem uma coisa para me perguntar. Estou vendo aqui, estou sentindo. Fala um pouquinho sobre o ciclo 5, os compositores brasileiros. Ah, falo sim. E aí, Jaqueline, a primeira coisa que eu quero saber de vocês. Nossa música colonial, tá? A música ali do Brasil colônia, né? Que é chamada de música colonial, ela é... Qual a principal característica dela? Podem falar qualquer coisa, gente. Ela é uma música que remete séculos depois à música europeia anterior. A gente está lá em 1700, 1800 e está vindo a música anterior a esse período, né? Então, o Brasil está sincronizado com a Europa em matéria musical, né? O que vem com Portugal e com a corte, enfim, chega aqui e aqui cria raízes. No entanto, a música daqui não evolui como a de lá. Exatamente. Exatamente. Essa música colonial... Voltamos à época do cantochão. Alguém? Alguém? Perdão, Jaque. Oi, Jaque. Voltamos à época do cantochão. Sim, sim, até existe essa proposta exatamente pelos jesuítas que estão ali trabalhando também. E uma coisa importantíssima, gente, qual dos compositores era muito trabalhado na corte? Vocês sabem? O Rafael comentou, né, que essa música colonial é muito embasada numa música de períodos anteriores. Se aqui, para nós, 1800, né, a corte real está aqui em 1800, certo? Final de 1800. É romantismo na Europa? E o Rafael comentou que há uma defasagem dessa música chegando aqui para nós, essa música europeia. Na verdade, a música que chega, que é trabalhada junto com a corte, é a música do classicismo. Principalmente, meninos, por Haydn. Certo? Haydn é o cara que era muito trabalhado no Conservatório Real, muito conservador. Ah, e outra, eu não sei se vocês já chegaram nesse ponto, mas o padre José Maurício, que era um dos grandes compositores, grandes representantes da nossa música colonial, né? Ele tem uma obra, gente, que é totalmente clássica, né? Ele tem toda uma vibe, assim, ele sendo aqui 1800, ele é romântico, seria romântico, mas ele está vivendo ainda aquelas influências de Mozart e Haydn. E é muito interessante que ele tem uma obra vastíssima, riquíssima, se um dia vocês puderem ir atrás disso, é muito bacana mesmo. Mas tem assim, né? Os caras chegam, os críticos, quando eles obram uma obra de José Maurício, eles falam assim, quer dizer, alguns críticos, tá, gente? Eles falam assim, tá, mas isso não é um Mozart. Daí a pergunta não tem que ser Mozart, isso é José Maurício. Se ainda tem características da música do classicismo, é porque era isso que estava chegando até nós. Né? Pensa bem, você tinha que atravessar um oceano inteiro. Quanto tempo isso não demorava, né? E uma coisa importantíssima, pergunta também, vou perguntar para a Jaqueline. Jaqueline, você, já estou pondo até um pontinho aqui, ó,
Jaqueline, qual foi o primeiro compositor de música erudita brasileiro que fez sucesso lá fora? Que fez sucesso, eu estou em dúvida entre Carlos Gomes. Todo mundo concorda? Sem colar, Gleide. Porque quando se fala, Jaqueline fez o gol de placa, né? A gente vê no nosso material que Carlos Gomes foi o cara que foi o primeiro músico, até ganhando prêmios aqui do Imperador, que fez sucesso fora daqui. Não é? Existe aquela história que a gente traz, achando que Villa-Lobos poderia ter sido o primeiro compositor brasileiro a fazer sucesso, mas não foi. Foi Carlos Gomes, e depois sim, Villa-Lobos, e aí depois dele, gente, até hoje ele é dos compositores eruditos o que mais faz sucesso lá fora. Muitos fazem, tá? Muitos brasileiros fazem, mas Carlos Gomes foi o primeiro cara e Heitor Villa-Lobos aquele que o que traz mais sucesso dentro de obras e dentro de influências, né? As obras dele são muito tocadas lá fora, certo? Outra pergunta, gente. Quando eu pergunto para vocês sobre Donga, quem é Donga? Compositor do primeiro samba, pelo telefone. Ah, bravíssimo. Oh, muito bom. Essa... Qual a importância dele? Exato, né? Quando vocês ouvirem o samba pelo telefone, fiquem ligados, isso é bem bacana saber, tá? É o primeiro samba gravado no Brasil, tá? Feito por este senhor Donga, que era amigo de Pixinguinha, que era... Ok? Isso são alguns... Estou pensando algumas coisas importantes ali no material. Mas, Jaqueline, mais ou menos? Ah, eu tenho uma pergunta. Qual é a relação de Villa-Lobos com a política? Isso é importantíssimo, hein? Pode falar, professor? Pode falar. Então, Villa-Lobos ele foi usado dentro do regime de Getúlio Vargas, né, que precisava de uma identidade nacionalista, uma música para representar o espírito nacionalista da era Vargas. E aí ele trabalhou, inclusive, para o governo Vargas. Exatamente. Na ditadura de Vargas. Ditadura, né? 1930. A 45. A Cláudia usou assim uma expressão, um verbo forte, né? Ele foi usado. Achei forte, achei bom, Cláudia, achei bom. Ele foi usado e ele se deixou, me parece que ele se deixou muito usado. Foi uma troca. Uma troca, né? Porque ele um patrocínio. O governo Vargas acreditava muito na educação. Né? Ele acreditava que a educação era o que salvava o homem, né? Amém, né? E é mesmo. E nessa proposta toda, entra Villa-Lobos, vindo da França, com toda uma bagagem da música francesa, né? Com todo um histórico, acreditando muito naquela coisa que o Kodály acredita que é você trabalhar o seu aluno, a musicalização, a iniciação musical a partir das músicas dele, da terra dele, né? Da região dele, ou seja, Kodály usa muito a música folclórica, né? E a partir disso, Villa-Lobos também começa a pensar nisso, a trabalhar uma música brasileira a partir de músicas folclóricas, e uma das coisas um dos legados mais interessantes, além da sua obra, foi exatamente esse trabalho com a educação musical, não é? Ele musicalizar muita gente e ele também preparar muitos professores para dar aulas pelo Brasil todo. Okay? E ele fez ali algumas composições, né,
onde ele usava para ensinar essa música, este canto diferenciado. E alguém lembra o nome disso? Orfeão? Orfeão. Orfeão, foi isso mesmo, Rafael, que você falou? Obrigada. O Orfeão, ele na verdade, ele já era uma proposta da Europa. Né? Ele chega aqui, ele trabalha esse canto orfeônico, que era um canto mais de melhor execução, de melhor técnica, não é? E ele fez, assim, gente, uma coisa, um movimento tão enorme, que ele juntava milhares de crianças cantando dentro de um estádio, tá? Então, muita gente, se vocês perguntarem para os seus avós, bisavós, sei lá, as pessoas mais velhas, eles até hoje trazem essa lembrança dos cantos orfeônicos dentro da escola. Valeu alguma coisa? Aí isso aí é uma outra questão, né? Que a gente pode criar até um tema acadêmico para isso. Será que valeu alguma coisa? Será que nossos avós, bisavós, eles foram realmente musicalizados a partir deste canto orfeônico, né? Isso é uma outra coisa, tá? Mas é importantíssimo. Oi, William. Boa noite, meu bom. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, querido. William, você é da flauta ou da história da música? Eu sou da flauta. Ai, gente do céu. Então eu deixei esse horário para vocês, né, William? Depois eu converso com os flautistas aqui que apareceram, tá? Muito bom. Gabriel, você sabe que como você está aqui de lado, olhando para. Quando você apareceu aqui, eu lembrei dessa história, Gabriel. Eu falei, gente, mas eu tenho um aluno de flauta que fazia isso também. Tu crês? E aí você veio me falar que você era da flauta. Ah, tá bom. Gente, mais dúvidas? Paula Rutter. Paulinha está sem coragem. José Totti, Jototti. Teria alguma pergunta? Não, só queria complementar aquela a respeito do. A senhora comentou do John Cage, né? Que tinha aquela formação de harpa e aquela música. Sim. O interessante é que ele tem até apresentação de orquestra, tem um pianista, né? Apesar de ser o silêncio, essa obra foi apresentada em várias formações, né? Várias. E tem uma peça que eu não me lembro agora o nome, nem o autor, que ela é o oposto da 433, que é uma peça que tem acho que aproximadamente 9 horas. E uma vez eu achei no YouTube, na íntegra, essa peça, um pianista tocando, e a história é mais ou menos assim, é um compasso, é uma música que fica mais ou menos 13 compassos se repetindo por 9 horas aproximadamente. E tinha na íntegra isso aí, e o pianista ele lia a partitura, ficava um calhamaço de partitura em cima do piano, ele ia tocando e jogando no chão, ia tocando e jogando no chão. E você percebia que começava durante o dia, já estava anoitecendo, chegava a gente, sentava, levantava, eu não assistia inteiro, né? Eu ia correndo o vídeo, mas você ia percebendo no espaço lá a movimentação do público, né? E as folhas aumentando pelo chão, assim, a hora que você via... o desespero do público e o desespero do compositor, do intérprete, né? É que eu não me lembro, eu tenho anotado em algum lugar essa não, manda para nós. Mostra lá no correio, lá, pessoal. Manda para nós, achei ótimo. Adorei isso aí. William, você levantou a mão? Não, professora, eu sou do instrumento musicalizador flauta. Eu não estou na sala errada, não? Não. Não, eu deixei lá para vocês, né? Esse horário. Não, já que eu converso com vocês, William. Ah, tá bom. Tá bom? Você tem dúvida sobre alguma coisa? Não, vou aguardar. Tá bom, William, beleza. Bom, gente, se eu perguntar para vocês aqui, olha, um período que foi conhecido como o Alto da Polifonia. Que período foi esse? Para mim são dois, basicamente, Renascença e Barroco. O Alto da Polifonia é onde ela chega, eu não diria no seu auge,
porque ela realmente, a polifonia é usada até hoje, não é? Mas eu diria que é conhecida, essa época é conhecida pela polifonia. E, Rafael, e você foi bem, Renascimento, né? O Renascimento, gente, falou polifonia, já vem Renascimento. Mas vocês podem perguntar, Marial, nós estudamos que Mozart usou da polifonia, Bach usou, Beethoven usou, os grandes compositores, gente, eles usaram da polifonia como técnica. Perfeito, ótimo. Até hoje nós podemos trabalhar isso, né? O que é a polifonia? São essas várias vozes que conversam entre si e formam uma teia sonora, né? Uma manta sonora, certo? Quando você sai, quando a gente percebe que quando saímos da Idade Média, que era ali esse princípio até da polifonia. Primeiro nós temos a monodia, depois vem o ductus, que é formado pelo órgano com uma voz. Os anos vão passando, e de repente os séculos vão passando, e se monta uma voz em cima, uma voz embaixo. Aparece a terceira voz, aparece a quarta voz ali no final, quando chegamos no finalzinho, entramos na idade, na Renascença, é exatamente quando os compositores entenderam tudo dessa técnica, não é? E a coisa é tão exagerada que nós encontramos obras de 10 vozes, certo? Encontramos, por exemplo, em Vila Hertz, uma experiência sonora que foi assim, ele colocou 16 a 18 coros em uma igreja românica. Vocês sabem que as igrejas românicas têm aqueles vários púlpitinhos. Tem o grande púlpito, o grande altar, e vários altarzinhos assim. Colocou os coros, aqui, olha, em torno desse altar, esses 16, 18 coros, cada coro com 4 vozes, e trabalhou isso sonoramente. Se vocês imaginam, dentro de uma igreja, a reverberação que isso acontece, né? A potência sonora disso tudo. E a pergunta que não quer calar, tá? A pergunta que não quer calar, senhores, qual foi o problema que isso deu em relação à igreja? E quem salvou? Diga, Rafael. Politextualidade, a dificuldade de compreender o texto, eu acredito, basicamente, né, o que deixa de veicular a palavra, que é importante na igreja, na liturgia, enfim. Exatamente. Quando o Rafael fala de politexto, vários textos começam a ter tantas palavras, tantas informações, tantas melodias, acontecendo tanto que a função da música na igreja se perde, que era da educação religiosa e da educação musical. E o que acontece com o Papa da época? Ele fala, não, nada disso. Isso não está me servindo, esse negócio de polifonia não me serve mais. Nós vamos acabar com isso e vamos voltar à música, aquela música que fazíamos na Idade Média. Lógico que ele não falou isso, né, gente? Que ele não tinha essa ideia de Idade Média de 1000 anos. Mas ele não queria, então, usar dessa polifonia, destes imensos blocos textuais para sua obra, né? Quem nos salvou, além do Chapolin Colorado? Pedro? Posso tentar de novo. Professor, acho que foi Palestrina. Giovanni Perluigi da Palestrina, que era o compositor papal preferido. Exatamente. Gente, quem nos salvou foi o grande Palestrina, né? Ele, grande, gente, grande, imenso, um dos maiores, tá? Um dos maiores na nossa história da música. O que aconteceu? Quando o Papa chega e fala, vamos acabar com essa história
de polifonia, de muito texto, muita voz cantando. Ele fala: não, peraí, seu Papa, dá um tempo aí para nós. Eu vou tentar fazer uma coisa melhor. E conseguiu. E ele conseguiu criar uma obra, ele conseguiu criar uma estrutura, uma técnica, onde existia texto, existia polifonia ao mesmo tempo, todos se entendiam e todos cantavam. Porque se não fosse Palestrina, a gente possivelmente, nós estaríamos ainda ali trabalhando a coisa da música da Idade Média, certo? Então, quando vocês virem isso, este nome, fiquem muito atentos. Além de tudo, gente, a obra dele propôs uma técnica do contraponto. O contraponto... não, vocês, a maioria daqui não vai fazer composição e arranjos comigo, mas essa disciplina dá mais uma ideia, mais ou menos uma ideia do que é o contraponto, né? Contraponto, gente, é uma técnica de se escrever bem, de você ter uma melodia e criar uma nova melodia para ele, ou 2 melodias ou 3, mas que aquilo funcione exatamente, né? Contraponto, contrapunctus, punctus é nota, nota contra nota. A partir do senhor Palestrina, a partir do momento que ele estudou uma maneira de se escrever de uma forma que o texto não se ia perder, os outros compositores, tá, começaram a ficar de olho ali na obra de Palestrina e criaram, então, com o senhor Fuchs, ali em 1700, 5 diretrizes do contraponto. E eu falo para vocês, gente, de verdade, como músicos, como musicistas e como educadores musicais. Se um dia vocês tiverem a possibilidade, sentem para conhecer as diretrizes do contraponto, da arte de escrever bem, a arte de fazer música, tá? Porque nos dá um diferencial enorme para a gente não fazer alguns errinhos, assim, que sempre a gente vai... que acontece quando a gente vai criar uma obra, vai fazer um arranjinho, tá? Então, numa possibilidade que estiverem, gente, de fazer ali um curso, principalmente um curso rápido, de contraponto, tá? Por que rápido? Porque se você for pegar o contraponto, muito, né? Principalmente o de Schoenberg, que trabalha isso, é muito detalhe, e aí não é, para o educador musical, não é o que a gente busca, mas pelo menos ter o porquê que não fazer quintas paralelas, não trabalhar oitavas paralelas, não fazer movimentos de subida. Aliás, toda aquela regrinha que a gente estuda em harmonia, nós começamos a perceber que tudo isso vem exatamente das regras do contraponto, tá? Aliás, eu sempre fui defensora, assim, o aluno, quando entra na escola, a primeira coisa que ele precisava conhecer algumas regras básicas do contraponto, porque ele vai entender a harmonia, né, como aquilo deságua, não é, Rafael? Você já deve ter passado por essa experiência, não é? Muito bem. Gente, música, vamos lá, mais uma pergunta para vocês, mais uma pergunta. Vamos lá. Em que época apareceu um grupo de pensadores que mudavam, que pretendiam e mudavam, passavam estruturas, né, de como a arte do período, principalmente na Itália, deveria se proceder. Este grupo tinha um nome, né? Quem pode me falar que nome é esse? Totti? Lembra? Eu? Isso. Não é um madrigal, é? Não, era um grupo de pensadores da época. Tinha um grupo de pensadores... Gente, vocês podem falar aí, pode ser até errado, tá? Não tem problema nenhum. Vai ser mais legal ainda, porque aí a gente conversa por quê. Um grupo de pensadores que eles se reuniam na casa de um senhor, menos o Rafael não vai falar, não. O Rafael fala tudo errado, eu não quero saber. É um grupo de pensadores que se reuniam
E ali eles pensavam como iria ser a arte como um todo, e principalmente a música, né? Dentro de uma época. Que grupo é esse? Qual a importância é essa, né? Eles davam as diretrizes. Camerata Bardi, no Barroco, né? Isso foi ali no princípio do Barroco, era um grupo de pessoas que estavam... Eles filosofavam, eles pensavam, como eram muito respeitados, então eles davam algumas diretrizes de como a arte devia se proceder, e ali surgiu a prima prática e a segunda prática, né? Onde uma falava da música, por exemplo, como um recitativo, como uma ópera, por exemplo, a música como ópera, e o outro, a música como uma cantata, ou a música com mais instrumentos, uma relação sonora maior, né? De contrapontos. E aí eu pergunto para vocês, meus meninos, que época foi essa? Exatamente, Pedro. Eu leio lábios. Exatamente, o barroco, né? Exatamente. Quando se teve essa história da ópera surgir, a partir da prima prática e segunda prática, foi a Camerata Bardi que deu uns indícios ali de, vamos tentar fazer a nossa música tomar esse viés, e ela apresenta, então, 2 tipos de prática, uma prática que deveria ser cantada a partir de um recitativo, um instrumento, e outra parte onde era ligada a uma produção instrumental, certo? Mais uma pergunta. Em que época, quando eu perguntei do instrumental, em que época os instrumentos foram os mais considerados? Vou comentar uma coisa com vocês, gente. Se na Renascença nós temos a polifonia, né, a polifonia ela tem uma característica principal de trazer o canto, a voz, a polifonia feita por vozes. O instrumento na Renascença era apenas um coadjuvante. Gleide, não, quase, Gleide. O instrumento na Renascença é o quê? No barroco médio. Exatamente. Então, na Renascença, ali, olha, quando fala em Renascença, que venha 2 coisas na cabeça diretamente. A polifonia e ela sendo feita por vozes humanas, pela voz, né? E o instrumento começou, sim, já começou, mas o instrumento ele era um coadjuvante que ele tocava uma das vozes, aquelas humanas ali, digamos, soprano, tenor, contralto e baixo, de repente um instrumento, uma flauta, fazia a voz do contralto. Ok? E tinha uma outra coisa também, o grupo instrumental ele estava surgindo como família. Então, tinha família dos alaúdes, família das flautas doces, família das gambas, violas da gamba. Então, ele ainda não tinha um caráter de protagonista. Ele vai ter um caráter de protagonista, e aí, pessoal da flauta, isso casa muito com a história da flauta doce, exatamente no Barroco. Junto com a flauta doce, os instrumentos começam a chegar nos seus auges técnicos, né, de formatação. O violino, aquele violino ali que a gente conhece hoje em dia, é muito próximo daquele violino que eles fecharam no Barroco. Né? O desenho, a forma, como é que eles conseguiram, certo? Outra pergunta, sonata. Sonata vem de sonare, de soar. Quando falamos em sonata, falamos em vários períodos, vocês podem falar isso, mas tem um período que a sonata ela é realmente fixada. Gleide, agora é sua vez. Vai, Gleide. Cláudia,
Para de colar aí, Cláudia, que eu estou vendo que você está colando, viu? Estou deixando você de DP aqui também. Cláudia, o romântico, nós temos grandes sonatas, mas não foi no romantismo que a sonata se estabeleceu. Sim, Gleidinha, no clássico. O classicismo, olha, depois que veio o barroco, né? O barroco século XVI, XVII, traz todo esse início, esse empenho ali com os instrumentos, com essa parte instrumental. Quando chega no classicismo século XVIII, vem dois caras incríveis. Primeiro Haydn, tá, gente? Haydn, um músico de grande qualidade, que dizem os estudiosos que se não tivesse Haydn, não teria Mozart. Né? E o outro é o grande Mozart, né, gente? E foi exatamente Haydn, ele começa a propor sinfonias, né? Ele trabalha a sinfonia e principalmente as formas musicais. O que são formas musicais, gente? São aquelas receitas de bolo. Né? Você coloca um tema aqui, um ovo, com 2 coisas de farinha, com 2 de açúcar, com 3 de leite, então você faz um bolo. É assim a forma musical, tá? Tanto é que qualquer um de nós aqui pegando as formas, o jeito, nós podemos criar. Exatamente. Nós podemos criar sonatas, criando rondós, concertos, não importa. Por quê? São técnicas, né? E a sonata, o Gabriel colocou assim, ABA. A sonata, ela é o seguinte, qual forma que ela tem? Né? A sonata, principalmente clássica. Primeira coisa, você tem que fazer um tema. Um tema está ali em Dó maior. Vou escolher esse tema. Esse tema eu vou chamar de tema 1 ou tema A, não importa. Esse tema vai repetir uma vez, vai ter um ritornello. Agora eu vou fazer um tema B, totalmente contrastante ao tema 1, ao tema A. Né? Ou seja, se eu fiz um Dó maior aqui, eu posso fazer em Lá menor. Né? Se no tema A eu faço ele totalmente cantabile, cheio de ligaduras, o tema B eu posso colocar ele totalmente saltitante, totalmente cheio de ritmo. Muito bem, criei tema A e tema B, isso já ficou claro. A partir daqui, eu tenho uma somatória, eu vou criar um desenvolvimento. Então, a primeira parte da sonata, criação do tema A e tema B. O desenvolvimento, você pega coisas, você pega elementos do tema A e tema B e faz uma sorocada. Você junta, se cria uma música com os 2 temas, os elementos dos 2 temas. Esse é o desenvolvimento. E aí você vai para a terceira parte da sonata, fórmula, hein, gente? Receita de bolo, onde você reexpõe aquele tema 1 e tema 2. Aí vai acabar. E quem começou com isso? Exatamente Haydn, Gleide, no clássico, exatamente como você colocou, certo? Aliás, gente, as sonatas, nós temos uma obra toda chamada sonata, tá? Isso, aliás, vem do barroco. Sonata foi feito para sonare, para soar, para instrumento. Cantata, para cantar. Né? Então, olha, a sonata ali no barroco, meninos, ela vem sem essa forma. Quando ela chega no classicismo, ela tem essa característica. Ela tem 3 movimentos, tá? Uma peça chamada sonata. Ela tem 3 movimentos, sendo que no primeiro movimento dela tem que ter, digamos que seja um allegro, esse primeiro movimento, tem que ter exatamente essa fórmula. Tema 1, tema 2 contrastante, desenvolvimento dos 2 temas e reexposição. Aliás, isso é usado até hoje em concertos, certo? Muito bem. Sem colar, me diga que história é essa de primeira escola de Viena. Já volto.
Primeira escola de Viena. Rafael. Essa eu vou ficar lhe devendo, professor. Eu me lembro de ter lido por último sobre a segunda escola de Viena e não consigo linkar a primeira. Ó, a segunda escola de Viena é o quê? Olha, Gleide, olha a outra para você. Oi? Rafael? Não é Schoenberg, a segunda? Exatamente. Isso. Ele veio para quebrar tudo, ele veio como contraste. Então eu quero lembrar quem é a primeira. Agora não sei se é... Ok, deixa eu só... Peraí, gente, minha conexão aqui tá ruim. Se eu cair, eu volto, viu? Falou? A primeira... Gente, isso é uma coisa que vocês vão sempre encontrar quando estiverem trabalhando a história da música. A primeira escola de Viena, ela é formada por 3 compositores. Haydn, Mozart e Beethoven na primeira parte dele, né? Porque eles estavam nessa região. E a segunda, aquela que você vai achar ali na nossa quarta unidade, é formada por 3 caras que estavam trabalhando ali também, que é Schoenberg, Alban Berg e Weber, Anton Weber, tá? Então, quando vocês virem isso, é o quê? É um produto musical que está sendo feito na região ali de Viena, e eles deram a isso ao nome de Escola de Viena 1, Escola de Viena 2. Me digam, estou finalizando agora já, viu, meninos? Me digam, por favor, Escola de Notre-Dame, qual é a importância para a música, nossa música ocidental? Diga, Rafael. Ela nos dá o início da polifonia, basicamente. A gente está saindo de um órgão duplo, um órgão triplo, e aí ali aparece o órgão de Notre Dame, que ele é diferente dos demais e ele é mais desenvolvido, ele tem mais elementos. Elementos mais desenvolvido, ele tem uma terceira voz, ele tem também uma quarta voz. Gente, as terças e sextas começam a ser trabalhadas, isso é muito importante. Principalmente ele está ali, ó, entre final de Idade Média, né, e começo da Renascença, e outra coisa importantíssima, trabalhado por 2 monges, Leonin e Perrotin. Leonin e Perrotin, um era sobrinho do outro, né? Eles fizeram esse desenvolvimento já usando essas terças, trabalhando terças e sextas dentro do material, até que, como o Rafael falou, desemboca, então, na polifonia que vem forte ali no Renascimento. Tá? Eu quero fechar com uma pergunta. Qual a importância da história da música dentro de uma licenciatura de música? Gleide, posso começar com você? Nós já somos colega faz tempo, né, Gleide? Ó, que a gente já se conhece. Primeiro, Gleide, abre para mim, por favor. Você acha que é importante um curso, uma disciplina de história da música dentro da licenciatura música? Sim, sim, porque cada período vai retratar a sua época, né? Ok. Cada período vai retratar, e o aluno ele precisa ter até mesmo essa noção para ter essa construção. Ah, eu gostei disso, essa noção, para ter essa construção, isso é muito importante. Pedro, você acha que a disciplina História da Música é uma disciplina importante dentro de uma licenciatura?
Se sim ou não, por quê? Som. Não, ainda não. Eu vou ali para o Rafael, depois volto no você, Pedro. Falou? Rafaelito. Professora, para mim é muito importante, porque toda música que a gente ouve hoje, ela é fruto de alguma coisa, é fruto de alguma outra experiência humana. Nós não chegamos aqui por acaso, acredito. Né? Então, eu costumo fazer reflexão com os meus alunos, em especial depois do trabalho que se fez, justamente disso, de dizer, gente, de onde é que vem esse estilo de composição vocal? Ou de onde é que vem esse estilo de acompanhamento musical? Vocês acham que é uma coisa que nasceu hoje? Ou que vocês ouvem com instrumento eletrônico, com batida eletrônica, aconteceu hoje? Não, isso é muito mais antigo. Né? E é muito bacana conhecer isso tudo para realmente ter esse conhecimento da música. Né? E poder ter vários elementos para poder cada vez melhor trabalhar a música. Muito bom, Rafael, obrigada. José Totti. O que você acha da disciplina História da Música? Eu acho importante porque você vai relatando, vamos dizer, você pega lá o embrião, tudo, como começou, foi se transformando, a fase dos compositores, né? As tendências, as épocas. Só que o desafio... Esses dias eu estava pensando, andando assim, estava caminhando pela rua e passou um menino com celular tocando. Ele estava com a bolsa, acho que ele estava indo para a escola, só que ele estava ouvindo o rap dele, o funk. E eu me pergunto, né, como que despertar nos alunos, principalmente os mais novos, né, início de adolescência, que falar de Mozart, Beethoven, falar de Carlos Gomes, falar de Villa-Lobos, do padre José Maurício, né, que são temas importantes. E eu vejo hoje, assim, estudante de música, assim, alunos, adolescentes também, a gente pergunta o que eles ouvem, eles não têm referência de música, assim, eles não sabem dizer, eu ouço tal coisa, eu uso isso, ele estudou um determinado instrumento, um músico que você tenha como referência do seu instrumento, eles não sabem citar. Sim, muito interessante. Agora, esse realmente é um desafio, né, José, porque nós é que temos que chegar até eles, né? Nós, como educadores, é que temos que, a partir da música deles, assim como fazia Kodály, né? Kodály acreditava nisso, a partir do que eles escutam, a gente conseguir atingi-los com um pouquinho do que a gente sabe a mais, né? Para dar essa referência maior de uma música melhor construída, né? E jamais desabonar aquilo que eles já trazem, que seja funk, que seja o funk carioca, né, gente? Que funk carioca é pesado, né? Que seja o funk carioca, mas é uma referência deles, eu acho que é a partir deles que a gente tem que devagarinho tentar entrar neste universo e apresentar essa novidade, né? A gente vê muito bem uma coisa que toda vez que a música erudita vai para lugares que tem pouco acesso, passou um mês, passou 2 meses, ela é muito bem captada, né? Ela é muito bem acolhida. Então, as pessoas só não gostam daquilo que elas não conhecem, não é? Elas podem falar, não gosto de ópera, tudo bem, mas você conhece ópera? Eu conheço, ou não conheço, né? Eu não gosto de música erudita, mas o que você conhece? Não conheço. Então, é assim, quanto menos a gente sabe uma coisa, menos a gente gosta dela, né? Então, realmente, você falou a palavra muito, muito assertiva, né, Jô? É realmente um desafio, e esse desafio nós temos que enfrentar, não é? Para tentar melhorar um pouquinho que seja essa educação desse país que está tão capenga, né? Diga lá, Claudinha. Professora, primeiro eu queria me desculpar porque eu estou com a máscara, porque eu estou nos últimos dias de Covid e estou tendo que ficar de máscara dentro da minha casa. Você está achando bonito que você vai passar Covid para nós? Não, você está longe, mas aqui em casa eu não posso tirar. E aí, o que acontece? Eu vejo um exemplo por mim. Eu, hoje, sou professora de geografia.
Olha. Mas, e sou licenciada, eu tenho licenciatura curta em História. E eu, tipo, uma vez eu peguei aulas de História numa escola. E aí eu tive que estudar muito, muito, muito História para poder dar aula de História para os meninos. E aí, o que eu vi? Eu me tornei uma professora muito melhor de Geografia. A geografia, ela está aqui no espaço, mas o espaço geográfico ele é modificado a partir das coisas históricas, do nosso relacionamento do homem com a Terra. E a música é isso. Então, assim, e eu estou fazendo licenciatura em música agora e eu nunca estudei música antes. Eu estou vendo pela primeira vez o que são as notinhas, o que não são, como é que é. Então, assim, tudo que eu estou vendo lá em harmonia e tudo que eu estou vendo na flauta doce faz sentido quando eu entendo essa base histórica, que para mim é muito importante. Pode crer. E aí, com certeza, a história, né, a história da música, a história da arte, a história, né, ela vai embasar muito mais os nossos conhecimentos. A gente fala com muito mais propriedade, né, sobre uma coisa, quando a gente tem essa base histórica, que ela é fundamental. Exato, eu também acredito muito nisso. Se você apresenta a história anteriormente, abre caminhos, desmistifica assuntos, desmistifica algumas coisas que facilitam muito o aprendizado, né? Acredito muito nisso também. Obrigada, Cláudia. Jaqueline, você vê importância numa disciplina História da Música em uma licenciatura? Sim, sim, muito importante. Eu acho que a gente encontra respostas do que a gente pratica hoje na história da música. Se a gente não vê esse embasamento, a gente não tem como explicar o hoje para os alunos, até com relação ao que o colega falou, das crianças conhecerem as músicas clássicas, eu tiro pelo meu filho. É interessante como meu filho tem uma vivência, ele estuda violino, ele tem uma vivência musical, o gosto musical, ele gosta das músicas de música que praticam hoje em dia, mas ele também tem um embasamento, então ele conhece, ele toca, e ele gosta do que ele toca. Eu comecei a dar aula agora numa escola pública, e é bem interessante como a vivência das crianças que não têm esse contato com a música, como é diferente. Quando você pergunta a referência musical dessas crianças, eles não têm nem noção que existe, então não tem como eles gostarem. Então, assim, eu acho muito importante a questão da história da música, porque, digamos, você pega a Nona Sinfonia de Beethoven, você vai ensinar na flauta doce. É uma música, se você ensina simplesmente a Nona Sinfonia, é só mais uma música, mas se você começa a trabalhar Beethoven, se você começa a trabalhar todo o contexto histórico por trás disso, a aula fica muito mais interessante. Você dá um embasamento à aula e as crianças passam a gostar mais. E o auxílio cultural que você está produzindo para esse grupo é imenso, né? Não tem preço. Quantas portas se abriram aí quando você vai falar um pouquinho que seja sobre Beethoven e a obra, né? Uhum. Muito bom mesmo. Obrigada por esse depoimento, Jaqueline. Gente, eu falei de Beethoven, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que dizem que Beethoven é clássico e romântico? Só para a gente fechar mesmo, caso vocês não tenham mais dúvidas. Olha, eu já vou falar aqui, porque eu vou lá atender os meninos da flauta, que eu pus um horário errado para eles. É o seguinte, gente, na verdade, Beethoven está ali junto com Mozart e junto principalmente com Haydn. Haydn viveu 100 anos, gente, olha que loucura. 100 anos este compositor, né, viveu. Então, tinha ali uma ligação ou outra com Beethoven. Enquanto primeira sinfonia e segunda sinfonia, Beethoven estava totalmente imbuído de compor como os clássicos. Coisinhas o quê? De perguntas e respostas, de pensar numa sonoridade de fácil acesso, que todos pudessem entender, em termos harmônicos também, as harmonias eram muito mais leves, muito mais óbvias, né, como harmonia funcional. Quando ele... aliás, gente, nós pegamos Beethoven, tem 9 sinfonias.
Mozart tem, sei lá, 47, tá? Tô falando uma coisa. Haydn tem não sei muitas sinfonias, né? E a gente pode até colocar assim, puxa, e Beethoven, o grande gênio, né? Por que será que ele teve menos? Exatamente pelo esse diferencial da música romântica e da música clássica. A música clássica, você coloca tudo dentro de um quadradinho, dentro de uma formulazinha prática e, mesmo que seja um produto de muita arte, muita musicalidade, como as coisas de Mozart por Haydn, elas eram menores que as obras, por exemplo, as sonatas românticas, as sinfonias românticas, que é aquela que, a partir da terceira sinfonia de Beethoven, nós o classificamos como um ser, um indivíduo romântico, que eles já estavam colocando em prática, na sua obra, as próprias características do romantismo, como essa busca do impossível, busca de outros lugares, outras regiões, do onírico, dos mitos, né? E principalmente quando você conhece a obra vendo o compositor se mistura com a obra, não é? Que é esse patos, né? Essa característica tão que influencia tanto, né? Quando você ouve algumas coisas de Beethoven, você vê o rosto de Beethoven, a gente fala, é tudo a ver ali, né? É exatamente este homem que eu vejo dentro da obra dele, né? Então, é por isso, tá, meninos? Na verdade, assim, Beethoven viveu ali principalmente com Haydn, no classicismo, mas a partir da terceira obra, aí você já encontra características do romantismo. Então, para finalizar, perguntas? Rafael? Tudo certo? Obrigada por ter aparecido, boa prova para você. Valeu, obrigada. Flavinha, você está aí ou já foi? Gleide? Estou aqui ainda, professor. Obrigada pela aula, professora. Dúvidas, Flavita? Nenhuma, obrigada. Boa prova para você. Muito obrigada por ter aparecido aqui, tá? Nenhuma dúvida, professora. Obrigada pela aula. Sempre espetacular. Muito obrigada por você aparecer também, Gleide. Até mais. Gisele, acho que não está aí. Jaqueline, minha querida. Dúvidas? Tudo certo? Muito obrigada por ter aparecido, Jaque. Boa prova para você, tá bom? No final. José. Ah lá, o gato da Flávia. Nem precisa fazer prova, com esse gatão aí já te dei 10. Que coisa mais linda. Essa é a paçoca. E como chama? Paçoca. Ah, meu Deus. Que paçoca mais linda. José Totti. Dúvidas? Nenhuma. Obrigado pela aula e as orientações. Muito obrigada mesmo por comparecer aqui. Boa prova para você. Tá bom? Até um outro momento, gente. E a Pedrito, vamos ver se você consegue falar, Pedro. Não, né? Dúvidas, Pedro? Tudo bem? Qualquer coisa também vocês me escrevam lá, tá, gente? Vamos continuar um pouquinho essa conversa até o final do semestre, ali pelo Correio da Save, tá bom? Então, obrigada. Obrigada, Gisele, Jaque, Flavita, com a paçoca e José Totti. Obrigada mesmo pela presença. E eu vou ficar